Oi, pessoal! Eu estou aqui novamente para dar continuação ao nosso curso de colorimetria. Então, como eu prometi para vocês, né? Nós falamos alguma coisa sobre a colorimetria aplicada à micropigmentação. Então, recordando, eu passei para vocês sobre as moléculas, né? O amarelo, o vermelho, o azul, como que se faz uma cor neutra. Então, que são 3 de amarelo, 2 de vermelho e uma de azul, formando então o castanho ou o marrom, que nós falamos como cor neutra. Então, na micropigmentação, essa cor neutra, ela vem com a tinta como castanho médio. Nós estamos passando as orientações para vocês de colorimetria, para depois nós passarmos as orientações de pigmentologia, tá? Mas esse aqui é o primeiro passo, como eu já tinha dito no vídeo anterior. E hoje eu vou passar para vocês a neutralização, porque como nós sabemos, né, como nós já vimos, o neutro, o castanho médio, nós já temos. Então, nós já quando a gente compra o pigmento, a tinta, ela já vem escrita, como eu disse, né? A gente não há necessidade de preparar esse castanho médio, ele já vem pronto. Às vezes ele vem pronto com outros nomes fantasias, mas que na realidade é um castanho médio. Então você tem que saber. Você comprando o castanho médio, então você tem uma cor que vai dar origem ao seu trabalho de micropigmentação. É ele que vai dar, você pode tanto clarear a sua sobrancelha com um pigmento mais claro, né? Ou escurecer, enfim, aí, mas o castanho médio é sempre, quase 100% a gente vai utilizá-lo, porque ele é o que dá a sustentação por ele ser neutro. Tudo bem? Então aqui eu fiz uma estrela de Oswald, desculpa desenho que eu não sou muito boa, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha, uma estrela. Bem, pessoal, então aqui está a nossa estrela de Oswald, certo? Olha aí. Eu fiz a estrela e coloquei as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, né? E aqui eu fiz, para vocês relembrarem, como que é feito o marrom, que é uma molécula de azul, 2 de vermelho e 3 de amarelo. Nós temos o marrom, que é a cor neutra, lembram? Por que que é a cor neutra? Porque eles têm o peso molecular igual. Pela quantidade, nós conseguimos equilibrar as cores, então se formou o neutro. Isso quer dizer que o castanho médio nosso é o marrom neutro. Olha eu borrando aqui. É uma cor neutra, o castanho médio da micropigmentação, certo? Então, essa é a primeira parte, né? Nós tínhamos já falado no nosso vídeo anterior sobre colorimetria. Mais para frente nós vamos falar sobre pigmentologia. Mas o início de tudo, para vocês entenderem, é isso aqui. Então, a partir disso, do castanho médio, nós vamos poder clarear o pigmento ou escurecer o pigmento para se fazer uma micro, né? Pigmento é o nosso modo de falar, né? Na realidade é tinta, porque o pigmento é o pozinho que ele diluído com diluentes, que ele se torna uma tinta. Então, a gente tem costume de falar pigmento, mas é tinta, correto? Então, tudo bem? Até aí deu para vocês pegarem. Essas são as cores primárias, né? Nós já tínhamos visto isso no vídeo anterior. Então, agora nós vamos falar sobre cores secundárias. Então, eu vou fazer aqui as cores secundárias para vocês entenderem. Então, vamos lá.
eu peguei aqui, deixa eu limpar esse aqui que eu fiz um marronzinho, né? Então, agora, eu vou preparar para vocês. Vou misturar, então, o azul com o vermelho. Vamos ver que cor que vai dar, né? Então, o azul... e o vermelho. Estão vendo aqui? Tô misturando, tá? Não sei se deu para ver direito. Eu vou colocar aqui, então, o azul com o vermelho, nós obtivemos esta cor aqui, que nós chamamos, uns chamam de roxo, outros chamam de violeta, enfim, vocês podem escolher, outros falam de, tem um outro nome bem bonito também, então é roxo, violeta, esses são os nomes dados a esta cor, tá dando para ver bem, certo? Então, esta aqui é uma cor secundária, tudo bem? Então, agora nós vamos misturar aqui o azul com o amarelo e vamos colocar aqui. É muito importante que quando você vai fazer a estrela de Oswald, primeiro você faz um triângulo e coloca as cores primárias, que é para você não se perder na hora da montagem. Então, agora vamos colocar aqui o azul, e o amarelo. Tá dando pra ver? Aqui fica meio complicado, né? Eu vou passar pra cá. Esse meu desenho, os tatuadores, eles têm um nome quando a tatuagem ela é toda assim, parecendo água, né? Eu não me lembro mais, porque não é definido, sabe? Uma coisa meio artístico, sem ser simétrico. Mas aqui, a ideia nossa aqui é que você observe a cor, a mistura das cores, tá? Aqui, a nossa intenção é mostrar a mistura das cores. Deu para ver, gente? Olha que verde. Ficou verde. Então, azul com amarelo, nós temos o verde, certo? Então, agora nós vamos misturar o amarelo com o vermelho. Vamos ver que cor que nós vamos ter. Então, vamos lá. Vou limpar aqui. Lá, 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 lá. Então, é isso. Vamos colocar aqui na nossa... o amarelo. E o vermelho. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo, porque vocês viram que o amarelo é bem suave, né? Vocês viram que cor que deu? Olha que cor linda. Deu um laranja, né? Ah, lembrei. É como se fosse a tatuagem chama aquarela. Quando ela não tem
as bordas, a definição, sabe? Fica parecendo mesmo uma pintura de quadro, né? Uma aquarela. Eu fiz uma aquarela aqui. Bom, deu para vocês notarem que aqui é um laranja? Olha aí. Então, o roxo ou lilás, o verde e o laranja são as cores secundárias. Por que que eu tenho que entender sobre isso para eu fazer uma micropigmentação? Eu vou agora passar um risco aqui, separando, dividindo essa estrela ao meio. Dividir essa estrela ao meio. Se vocês notarem, vocês vão observar que o roxo, o azul e o verde ficaram na parte de cima. E o vermelho, o laranja e o amarelo na parte de baixo. Isso quer dizer o quê? Que em cima nós temos as cores quentes. E embaixo nós temos as cores frias. Então, para nós termos uma neutralidade, né, para que a gente consiga ter uma neutralidade, nós temos que sempre balancear. As cores não podem nem ser tão frias e nem ser tão quentes, por isso que nós precisamos dessa mistura. Então, numa micropigmentação, nós vamos colocar aqui o nome das cores, né? Esse aqui é azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo. Cores primárias. Roxo, verde e laranja. Roxo, verde e laranja. Cores secundárias. Certo? Então, nós temos que saber o quê? Quando a gente pega a nossa régua e vamos ligar uma cor com a outra, então vamos ligar aqui, ó, o azul. De uma extremidade à outra, eu vou fazer agora com a minha estrela. Vou fazer assim. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu pegar a cor azul e misturar com a cor laranja, que a cor laranja nada mais é que a mistura do vermelho e o amarelo, eu vou obter um marrom. Não é verdade? Por quê? Se as três cores primárias unidas me dão marrom, então se tá azul, eu vindo com uma flechinha até o finalzinho, eu vou ter o laranja. Então, eu já sei que a cor laranja unida com o meu azul vai me dar o quê? Um marrom. Isso quer dizer o quê? Um castanho. Vamos supor que a sobrancelha da minha cliente esteja azulada por causa do tempo, né? Não é mesmo? Ela fez uma micropigmentação e com o tempo, ou por causa de produtos de despigmentar, de renovação celular, ou mesmo uma mistura não muito bem elaborada na hora de fazer a micro, com o tempo ficou azul. Então, eu já sei que se eu colocar um pigmento com base laranja, eu vou neutralizar essa sobrancelha, vou tê-la uma cor neutra, que é o castanho, correto? Se a minha sobrancelha, se eu unir aqui, ó, o lilás com
uma ponta na outra, aqui, ó. Isto quer dizer que se eu tiver uma sobrancelha roxa ou cinza, sabe aquela sobrancelha chumbada, acinzentada, né? Sabe? Aquela sobrancelha que também o profissional errou na hora da micropigmentação, na hora de calcular os seus pigmentos, não entendeu muito bem qual era a profundidade de cada pigmento e depois a sobrancelha ficou roxa ou ficou cinza. Isso a gente vê demais. Aí você fica sem saber, se você olhar na estrela, você já vai ver que do outro lado da estrelinha nós temos o amarelo, que se você unir o amarelo junto com o lilás, nós vamos obter o marrom, que é o nosso castanho. Por quê? Está faltando o amarelo. Aqui nós temos duas cores primárias, que nada mais é que o azul e o vermelho. Então, estava faltando mais uma cor, não é mesmo? Que é o amarelo, certo? Então, se a sobrancelha estiver roxa ou cinza, nós já sabemos que vamos ter que ir atrás de um pigmento com base amarela, ou seja, um castanho claro. Porque o castanho claro tem mais o que? Amarelo, que é aquela cor iluminada que eu falei para vocês. Certo, gente? Muito bem. E se eu tiver uma sobrancelha vermelha, né? Eu sei que se eu unir a ponta agora, esta última ponta, que é o vermelho, eu vou unir, eu vou ter aqui o quê? O verde. Então, se eu tiver uma sobrancelha avermelhada, sabe? Aquela sobrancelha que desbotou para um vermelho, né? Que tá meio um vermelho desbotado, porque o pigmento era um pigmento muito quente, a pessoa não colocou uma base legal e foi despigmentando, foi clareando, foi ficando vermelha. Então, o que eu vou fazer? Está me faltando o verde, porque é a mistura do azul com o amarelo. Então, eu misturando o verde, misturando com o verde, eu vou obter o castanho, que é a minha cor neutra. Por isso que fala-se neutralizar, ou seja, voltar à cor neutra. E qual é o... Aí eu vou atrás de um pigmento que tenha uma base esverdeada, certo, gente? E aí eu consigo, então, neutralizar a minha sobrancelha. Deu para entender? Mais ou menos? Foi um desenho bem... Olha aí. Porque o que eu quero que vocês entendam é isso, como usar a neutralização. Muitas pessoas, mesmo já profissionais, às vezes se perde, sabe? Na hora da tinta em si, do pigmento. E agora ficou cinza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que despigmentar, porque peguei uma sobrancelha de uma cliente minha que veio de um trabalho que eu não conheço e tá muito cinza, o que eu devo fazer? Então, isso aqui é um princípio básico que às vezes a gente esquece. Por isso que é bom a gente fazer a mistura com as tintas, com guache, assim. Porque depois nós vamos falar sobre o pigmento, né? Porque o que nós temos que entender é isso. Se eu tenho uma sobrancelha cinza, eu tenho que ver o grau do meu cinza. Se é um chumbo, certo? Se é um cinza claro. Então, como diz, né, aquele filme, vários tons de cinza, nós temos vários tons de cinza na sobrancelha. Então, eu tenho que saber qual é o tom. Por quê? Nós sabemos que não podemos clarear nada, nós vamos só neutralizar.
Então, não adianta eu pegar uma sobrancelha chumbada e querer um castanho médio nela. Não, eu vou, se ela tá chumbada, ela está escura. Eu posso neutralizar, mas eu vou ter um castanho escuro ali, tá? Eu vou neutralizar somente, mas vai continuar escuro. Então, eu tenho que ver se aquele castanho bem escuro que vai ficar na minha cliente, se ela vai ficar satisfeita. Porque a satisfação da minha cliente é que é o meu resultado, né? Então, se ela for uma pessoa muito clarinha e tiver com uma sobrancelha chumbada, não adianta eu querer neutralizar. Aí sim, eu tenho que despigmentar, né? Se eu tiver o meu curso de despigmentação, souber despigmentar, tem várias técnicas de despigmentar, eu converso primeiro com a minha cliente. Olha, vamos ter que fazer tantas sessões de despigmentação. Após essas despigmentação, quando clarear, quando chegar na altura do tom que eu preciso, a gente neutraliza, não é? Então, isso tudo tem que ser também muito bem conversado com o cliente. Porque às vezes o cliente tem pressa, sabe? Então, com pressa, nós não vamos a lugar nenhum, né? A gente tem que explicar muito bem explicadinho. Se for um cinza claro, maravilhoso, a gente já neutraliza. A gente já olhou aqui, já viu que eu preciso de um pigmento com base amarela, então eu vou procurar um pigmento claro, porque eu sei que todo pigmento claro tem mais amarelo, porque é o amarelo que ilumina, que dá a impressão ótica que está clareando. E aí eu consigo neutralizar aquela sobrancelha com um castanho claro, porque eu sei que o castanho claro tem uma base amarela. Muito bem? E se eu tenho uma sobrancelha avermelhada que desbotou para o vermelho, é só eu usar um pigmento com base verde, ou seja, um castanho médio com um pouquinho mais de amarelo e azul, que é o verde, né? Então, um castanho meio oliva. Então, ele, em cima de uma sobrancelha avermelhada, ele vai neutralizar. Tá bom, gente? Isso é só para vocês terem uma basezinha, porque eu, como professora, eu tenho uma turma, né, que eu acompanho, porque, olha, meus alunos, eles ficam eternamente comigo, né? Nós temos um grupinho no WhatsApp e a gente sempre troca informações. E eu vejo que de vez em quando aparece, isso é muito normal, né? Porque como tem muitos pigmentos no mercado, muitas tintas no mercado, então às vezes a pessoa começa a usar outra tinta, a tinta que fez um curso lá ou foi num evento e conheceu, foi numa feira, conheceu uma tinta nova e depois chega na hora da neutralização fica meio sem saber o que cor usar. Aí a gente volta lá atrás e revê esse conceito aí. Tudo bem para vocês? Então, por hoje é só e vamos falando sempre sobre esse assunto. Mais para frente, a gente vai preparar aí um trabalho bem legal para falar sobre pigmentologia. Mas isso mais para frente. Nós temos muitos vídeos que a gente quer passar para vocês e não esqueçam de ir lá, se inscrever no canal, apertar o sininho, ver se gostou, dar uma like, tá bom? Porque a gente precisa disso, interagir. Vamos interagir para crescer. Que Deus nos abençoe. Tchau!